A história começa no fundo de uma masmorra onde Shun está, segurando uma espada brilhante, como se ele tivesse acabado de tirá-la de um baú de tesouro. Acima dele, grifos gritam e mergulham, mas Shun não se intimida. Ele avança, balançando a espada como se quisesse eliminar a existência deles. Os outros aventureiros congelam, sussurrando que o novato rápido é forte demais. Quando parece que a vitória é dele, os olhos de Shun se arregalam. Uma aura negra gira ao redor dele, crepitando com energia instável. Ele xinga baixinho, os olhos se contraindo de dor. Então a notificação do sistema aparece. Seu nível acabou de cair. Não importa o quanto ele lute, continua caindo. Neste mundo, habilidades são desbloqueadas no nível 50. Um novato poderia se tornar um mestre espadachim ou um mago poderoso dependendo da sua habilidade. Shun se dedicou a isso sem parar, mas a habilidade que ele conseguiu era inédita. Chamava-se Nível Abaixo. Shun lembrava como há 5 anos, todos o chamavam de novato veloz. Agora, sua habilidade amaldiçoada reduz seu nível toda vez que ele luta. Ele mal é mais forte que um cara comum. Seus aliados o deixaram. Gazeria, um brutamontes com rosto sujo. Especialmente gostava de vê-lo cair. Shun nunca quis fama. O pai dele era um herói. Shun só queria ajudar as pessoas como ele. Esse objetivo o mantinha em movimento, procurando uma solução. Seus pensamentos voltaram ao presente. Em uma caverna escura, alguém estava gritando e batendo nele. O cara era Gazeria. Shun implora para ele parar, mas ele continua batendo. Seus capangas zombam de Shun, chamando-o de desgraça. O novato veloz agora é uma piada. Gazeria ri, socando de novo. Então agarra-o pela gola. Ele admite que sempre odiou Shun. O sistema pisca. A habilidade de Gazeria é invocação de monstros. Shun diz a ele que nunca treinou o suficiente. Isso faz Gazeria perder a paciência. Ele derruba Shun ao chão, furioso. Vendo a chance perfeita para acabar com ele, Gazeria começa a lançar um feitiço. Uma aura estranha toma forma, formando uma criatura parecida com um lobo flamejante. Shun está horrorizado. Gazeria não quer sangue em suas mãos, então ele deixa a criatura fazer o trabalho. Shun avisou que outros aventureiros poderiam ser pegos no fogo cruzado, mas Gazeria riu, dizendo que não se importava. Ele ordenou que seus capangas ficassem quietos sobre o que viram. Eles continuaram zombando de Shun, dizendo que ouviram que algum novato estava tentando a sorte na masmorra. Gazeria sorriu, revelando que ele havia convocado uma horda de monstros só pra ele. Os lobos avançaram em Shun, enquanto ele rapidamente verificava seu painel de status. Mostrava nível 1. Ele sabia que lutar só pioraria as coisas, então ele correu, tentando evitar batalhas desnecessárias. Goblins assustadores e monstros parecidos com bestas o perseguiam, enquanto ele se escondia atrás de uma pedra, amaldiçoando Gazeria por inundar a área com monstros. Shun pensou que se Gazeria quisesse acabar com ele, deveria ter convocado algo mais forte. Nesse momento, um grito ecoou nas proximidades. Uma garota com grandes planos estava cercada por monstros e estava visivelmente apavorada. Shun hesitou, sem saber se deveria lutar ou simplesmente desistir da vida. Ele sabia que tinha quase nenhuma chance de ganhar. Ele considerou esperar por alguém para ajudar, mas então, a garota gritou novamente e desabou. Os monstros se aproximaram. Sem pensar, Shun correu, colocando-se entre ela e o perigo. Ele levantou sua espada e golpeou o lobo de sangue. Normalmente, ninguém no nível 1 poderia derrotá-lo, mas Shun tinha experiência. Ele já havia derrotado inúmeros monstros antes. Ele disse à garota para correr. Ela ofegou, agradecida. O lobo de sangue avançou de cima. Shun focou na parte fraca, a barriga. Sua lâmina brilha, acertando em cheio. Faíscas de energia azul. A garota olha atônita. Restam 2 monstros. Ele pensou que se pudesse derrotá-los, pelo menos poderia salvar a garota. Uma notificação do sistema apareceu. Ele ganhou pontos de experiência, mas seu nível caiu 2. Confuso, ele olhou para o painel. Então, outra notificação estranha apareceu. Seu nível agora era -1. Ele parou. Aquilo tinha que ser um erro. Tudo o que ele queria era protegê-la. Ele olha para sua mão, tremendo. Ele se perguntou por que ficou preso com uma habilidade tão amaldiçoada. Mas então, ele se lembrou de que seu pai não teria desistido por algo assim. Determinado, Shun cerrou o punho. Ele lutará até não poder mais. Uma aura estranha se forma ao redor de sua mão. Mesmo em níveis negativos, ele protegerá as pessoas. Pelo menos ele protegeria aquela garota até o fim. De repente, uma voz misteriosa ecoou ao seu redor. Ela elogia sua justiça. Mesmo os poderosos o temem, sua respiração prende. A voz chamou novamente, reconhecendo que ele alcançou um novo estado. Em uma mudança repentina, a energia explodiu ao seu redor. Shun ficou atônito quando o lobo de sangue congelou no meio do ar. Seus olhos se arregalaram. Os monstros pararam de se mover. Uma notificação do sistema apareceu, anunciando que ao atingir um nível negativo, ele tinha sido libertado da maldição. Outra mensagem aparece em seguida. Ele agora pode usar o poder do lado reverso do mundo. Ele olha para sua mão, envolta em uma aura escura, e se pergunta o que isso significa. Então veio outra declaração do sistema. Identificou a primeira habilidade de erro. Shun agora podia usar magia de chama negra. Para ativá-la, ele precisava de algo chamado pontos de erro. Ainda processando, ele percebeu que o tempo em si havia parado, mas ele permaneceu inafetado. Isso não fazia sentido. De repente, tudo ficou escuro. Um momento depois, a mana brilhante surgiu e uma presença poderosa apareceu. A figura avançou, dizendo a Shun que parecia que ele conseguiu passar.
Shun ofegou, reconhecendo a mesma voz de antes. A figura com aparência divina sorriu, pedindo desculpas por não poder segurar o tempo por muito mais tempo. Ele estendeu a mão, oferecendo um resumo rápido. Shun se sentiu sobrecarregado quando as imagens começaram a inundar sua mente. Renut tentou dizer quem causou isso. A mensagem falhou. Dizia que tudo estava ligado ao sistema de níveis. Shun se perguntou se subir de nível fazia parte da maldição. A voz confirmou, falhando novamente. O limite de nível de 99 significava que nenhum humano poderia ultrapassá-lo, mas Shun havia se libertado. Somente ele podia acessar um poder além deste mundo. Os olhos de Shun se arregalaram. De repente, o Reino Dourado começou a crepitar. A figura alertou que o tempo estava quase acabando. Shun tentou chamar por ele para esperar, mas a voz o interrompeu. Ela disse para ele lembrar disso. Quanto mais seu nível caísse, mais ele recuperaria poder do lado inverso do mundo. Eventualmente, até mesmo memórias perdidas retornariam. Num piscar de olhos, Shun voltou para a masmorra. Os lobos de sangue que tinham congelado no meio do salto retomaram sua investida. Seus olhos se arregalaram. Não havia mais tempo para ficar confuso. No momento em que o lobo avançou sobre ele, ele levantou a mão e ativou a habilidade de erro. Magia de chamas negras explodiu, uma energia roxa rasgando o ar. Chamas negras engoliram os lobos instantaneamente. Shun ficou atônito com a força disso. Isso não era nada parecido com qualquer magia de fogo que ele tinha visto antes. Olhando para a mão, ele percebeu que, embora esta devesse ser sua primeira vez usando-a, ele de alguma forma sabia exatamente o que fazer. A garota próxima olhou admirada, impressionada com o fato de que ele eliminou tantos monstros de uma só vez. Nesse momento, Gazeria e seus capangas entraram correndo, perguntando em voz alta o que causou aquela explosão massiva. Eles pararam ao ver Shun, chocados por vê-lo ainda de pé. Gazeria perguntou se Shun tinha derrotado todos os monstros. A garota assentiu. O rosto de Gazeria se contorceu de raiva enquanto ele apontava para Shun, chamando-o de novato veloz. Mas a garota se colocou na frente de Shun, dizendo que não era hora para egos. Ela disse para ele não mudar de assunto. Shun ficou paralisado, assistindo-a confrontar Gazeria, como se não fosse nada. Talvez ela viesse de algum lugar distante e não soubesse quem ele era. Ela sorriu para Shun, agradecendo por tê-la salvado. Shun negou de forma desajeitada, visivelmente nervoso. Ela se apresentou como Liesse. Enquanto isso, Gazeria fervia ao fundo, resmungando como as meninas continuavam aparecendo ao redor de Shun, como se ele tivesse algum tipo de encantamento de harém oculto. Enquanto isso, Shun sabia que o cara ficava muito nervoso perto de meninas. Ainda assim, Shun verificou seu sistema. O nível dele estava preso em -1, o texto falhou e a defesa estava tão baixa que um único golpe poderia matá-lo. Ainda assim, as habilidades de erro ainda persistiam no painel. Pensando naquela magia de antes, percebeu que não importava como ele olhasse. Aquele poder estava em um nível insano. Normalmente, lançar algo assim exigiria anos de treinamento intenso. Ele notou que a garota ainda o encarava, claramente impressionada. Honestamente, ele ainda não conseguia entender nada disso, mas talvez com esse poder, ele pudesse finalmente se tornar como seu pai. De repente, o ar ficou denso, o chão tremeu e os aventureiros próximos entraram em pânico. Um dragão do vazio imenso apareceu diante deles. Shun imediatamente entrou em pânico, perguntando se Gazeria havia invocado aquela coisa, mas Gazeria estava igualmente apavorado. Não havia como ele ter invocado algo assim. O dragão rugiu, seu grito sacudindo a masmorra. Shun viu um breve flash de memória, ele mesmo lutando contra essa mesma criatura. Ele agarrou a cabeça quando a memória bateu mais forte. Isso era algo que ele conhecia. Ele se lembrou da voz divina, insinuando que havia algo que ele tinha esquecido. Energia azul girava em torno do dragão. Shun assistiu em choque enquanto os lobos que ele havia acabado de derrotar começavam a se recuperar. Eles tinham algum tipo de habilidade de cura. O dragão, então, abriu a boca, preparando-se para liberar uma torrente de fogo azul. Gazeria começou a lançar um feitiço em desespero. Shun gritou para ele correr, mas era tarde demais. As chamas azuis engolfaram Gazeria. Em um instante, a aparência de Gazeria mudou para de um homem velho e frágil. Shun olhava atônito. Não era apenas poderoso, podia manipular a própria linha do tempo de seus alvos. A forma como os arredores se regeneraram tinha que ser algum tipo de habilidade de reversão temporal. Lais avançou, dizendo a Shun para correr, enquanto ela preparava sua espada. Ela disse que era sua vez de devolver o favor. Shun protestou, sabendo o quão imprudente isso era. Havia algo seriamente errado com aquele monstro. Ele nunca tinha ouvido falar de uma habilidade de manipulação do tempo como essa. O fogo azul do dragão crepitou novamente, mirando diretamente em Liz. Ela se preparou. Shun correu, empurrando-a para fora do caminho, sabendo que era tudo ou nada. Ele tinha que correr o risco. Liz assistiu horrorizada, enquanto Shun era envolvido por chamas azuis. Ele gritou de dor, mas permaneceu firme suportando a tempestade de fogo. Lágrimas encheram os olhos de Liz enquanto ela o via resistir naquele inferno mortal. Em meio às chamas, Shun se perguntou se a lembrança que viu antes era real.
O sistema de repente piscou. Uma mensagem de erro apareceu, anunciando que um poder transcendendo as leis da natureza foi detectado. E então Shun começou a rir, de maneira sombria, sinistra e destemida, enquanto chamas azuis rugiam ao seu redor. O sistema declarou modo automático ativado, implantando uma barreira do sistema. Uma nova notificação apareceu afirmando que todos os ataques hostis seriam neutralizados à força. Uma onda de energia irrompeu ao redor de Shun, ativada como um efeito único por entrar na zona de nível negativo. Sua respiração se estabilizou e seus ferimentos externos se curaram completamente. Ele notou uma aura estranha se formando ao redor de sua palma e percebeu que suas memórias não estavam erradas. Assim como aquela figura divina havia dito, ele estava muito mais forte agora. Liz o observava admirada, perguntando-se silenciosamente se Shun poderia ser uma figura lendária. O chão tremeu novamente quando o dragão começou a se mover. A horrível besta, olhos brilhantes e dentes afiados à mostra, rugiu e lançou outro ataque. O coração de Shun disparou. Energia crepitava em suas mãos, enquanto ele ativava sua habilidade de erro. Magia de chama negra avançou. Uma enorme esfera de fogo negro, atingindo o rosto do dragão. O dragão recuou em dor. Então, ergueu sua garra para um contra-ataque furioso. Shun se arrastou para o lado, evitando o golpe esmagador. Ele pensou sobre aquelas memórias estranhas que a figura divina mencionou. A maioria ainda estava confusa, mas ele tinha certeza de que havia mais no erro habilidade. Ele lembrou-se de algo, como usá-la assim. Com uma concentração aguçada, ele convocou uma espada secreta primordial. Uma aura poderosa e estranha surgiu em torno dele enquanto ele cravava a lâmina no dragão. Chamas roxas irromperam. A besta soltou um último grito antes de se dissipar em brasas. O sistema piscou novamente, declarando experiência massiva adquirida, e seu nível caiu ainda mais para -3. Uma energia estranha surgiu em torno de sua mão, e uma nova mensagem do sistema declarou que ele havia adquirido uma segunda habilidade de erro. Shun piscou, atordoado. Outra habilidade única, embora ele ainda não fizesse ideia do que ela fazia. Mas agora, não havia dúvida de que cair nos negativos o levou a um nível totalmente novo. Mais tarde naquela noite, Shun e Liz caminharam pelas ruas, deixando a masmorra para trás. Ele percebeu que ela ainda estava acompanhando. Ele mencionou casualmente que, já que ela nem era uma aventureira, ele não achava que ela tivesse qualquer negócio na guilda. Ela brincou que estava lá porque ele estava. Shun, sendo tão desajeitado como sempre, não percebeu a provocação. Ela ficou por perto, dizendo que ele tinha salvado sua vida afinal. Shun achou que não havia razão para mandá-la embora. Depois de derrotar o dragão do vazio, eles saíram da masmorra em segurança. Claro, ele não esqueceu de coletar os itens dos monstros. Parecia mais inteligente ficar em silêncio sobre todo o incidente do dragão. Ele olhou para suas mãos. Esta zona negativa que ele alcançou, graças à maldita habilidade de rebaixamento de nível, junto com toda a confusão ligada às suas memórias, deixou muitas perguntas sem resposta. Ele soltou um suspiro silencioso e decidiu se concentrar no próximo passo. Primeiro de tudo, ele trocaria os materiais no guilda. Mas antes que ele pudesse agir, Liz disse alegremente que ele não precisava se preocupar em vender nada. Ela cuidaria dele. Ele ficou paralisado por um segundo, surpreendido por isso. Dois aventureiros passaram, conversando sobre o recente boato de um avistamento de dragão. Um deles mencionou que seu nível estava inestimável. Ouvindo isso, Shun começou a se preocupar. Talvez ele tivesse sido imprudente ao derrotar o dragão tão abertamente. Assim como Gazeria, ele chamou atenção desnecessária. Ele precisava acabar com os rumores antes que saíssem do controle. Ele se virou para contar a Liz sobre o que havia acontecido dentro da masmorra, mas antes que pudesse terminar, ela imediatamente assentiu como uma leitora de mentes, prometendo não dizer uma única palavra sobre o dragão. Shun a encarou. Para alguém que parecia ter um cérebro movido a brilhos rosa e ar, ela era perigosamente perspicaz. Ele agradeceu silenciosamente. Eles chegaram ao Guilda dos Aventureiros. As pessoas por perto começaram a sussurrar assim que o notaram. Alguns zombavam dele, chamando-o de novato rápido e se perguntando por que ele ainda tentava ser um aventureiro. Liz franziu a testa com os comentários rudes, mas Shun manteve a calma e disse-lhe para ignorá-los. Ele já sabia que as pessoas geralmente tinham apenas uma habilidade, então era melhor ficar quieto sobre ter duas habilidades de erro. No balcão, Shun entregou seus materiais e perguntou à funcionária se ela poderia trocá-los por dinheiro. Ela deu uma olhada rápida e confirmou que os materiais eram de lobos de sangue, perguntando se ele havia ido à Dungeon 37. Shun assentiu, mas então uma ideia lhe ocorreu. Se descobrirem sobre o dragão, as coisas podem sair do controle. A funcionária piscou surpresa, depois mencionou que um monstro perigoso foi relatado nas proximidades. Gazeria ainda não tinha voltado, então ela ficou aliviada ao saber que Shun estava pelo menos seguro. Shun riu e agradeceu a ela. Então uma voz aguda cortou o ar. Todos pararam. Um círculo mágico apareceu acima deles, crepitando. Uma mulher desceu dele, envolta em uma aura assustadora. Shan a reconheceu instantaneamente. Yulisha the Phantom, uma aventureira de espada de nível S, famosa por suas habilidades de ilusão, uma das mais poderosas do mundo. A funcionária pareceu surpresa e perguntou por que Yulisha havia vindo. Yulisha disse que estava rastreando o monstro avistado na masmorra 37, mas quando ela chegou, não havia mais nada.
A garota da equipe ficou chocada ao saber que o dragão já havia sido derrotado antes mesmo de Yulisha chegar lá. Yulisha assentiu, dizendo que havia lobos de sangue mortos espalhados perto de onde o dragão estava. Ela olhou diretamente para Shun e caminhou em sua direção, perguntando se ele realmente não sabia de nada. Shun ficou um pouco nervoso, especialmente quando o doce aroma encheu o ar. Do fundo, um dos aventureiros comentou que Shun tinha a habilidade de reduzir níveis. Ele zombou que Shun mal conseguia derrotar lobos de sangue. A princípio, Yulisha acenou e sorriu gentilmente. Depois, sua expressão se tornou sombria. Ela gritou com o cara para calar a boca. Só a voz dela já o fez engasgar, caindo enquanto o poder dela o atingia. Então ela se virou para Shun e perguntou se ele tinha alguma ideia do que ela estava falando. Shun se desculpou, dizendo que não tinha a menor ideia. Yulisha olhou friamente, murmurando que deve ter se enganado. Então se virou para sair. Shun começou a relaxar, mas antes que pudesse até respirar fundo, ela voltou de um salto. Sua expressão estava séria agora. Com quase nenhum aviso, ela ativou sua habilidade fantasma, desaparecendo e reaparecendo atrás dele. Os instintos de Shun dispararam. Ele percebeu que isso não era bom, magia de chamas negras, e rompeu de sua mão, crepitando como um inferno escuro. Yulisha permaneceu calma, impressionada pela natureza estranha de sua habilidade. Ela balançou sua lâmina em direção a ele. Shun levantou sua espada a tempo de bloquear. Ela disse que não funcionaria. Suas ilusões não poderiam ser detidas tão facilmente. Passos adiante, sua voz ficou fria ao perguntar por que ele estava escondendo coisas. Shun se preparou para responder, mas ela interrompeu novamente. Ela se chamava uma aliada da justiça. Ela estava rastreando o mentor por trás dos recentes eventos com monstros. Se ele estivesse do lado deles, ela disse que o acabaria instantaneamente, assim como fez com aquele homem mais cedo. Shun ficou em silêncio, absorvendo suas palavras. Ele se perguntou se isso estava ligado à habilidade anterior. Todos ao redor deles assistiam com olhos arregalados. Ele não queria atrair atenção, mas agora não havia escolha. Ele ativou sua segunda habilidade de erro. Uma aura estranha surgiu ao redor de Shun. A multidão ficou em silêncio. Liz ficou congelada, atônita, enquanto observava seus olhos começarem a brilhar. Ou enquanto Shun ativava sua segunda habilidade de erro, Lei do Ataque, ele lançou um golpe poderoso com sua espada. Yulisha bloqueou apenas com sua lâmina. O impacto o fez gritar. Ela sorriu, percebendo que seu poder havia aumentado de repente. Ela tentou outro ataque, mas ele o pegou facilmente. Seus olhos se arregalaram ao entender que ele estava se segurando o tempo todo. Yulisha avançou novamente. Shun estava pronto, espada na mão, enfrentando-a de frente. Os aventureiros ao redor ficaram atônitos, sussurrando entre si como aquele cara estava conseguindo enfrentar Lady Yulisha. Shun pensou na segunda habilidade de erro. Parecia que aumentava seu poder de ataque. Um texto do sistema se materializou na frente dele, assim como antes. Ele mostrou seu status de ataque, 120. Isso significava 10 vezes sua força original. Ele sabia que o poder de ataque normalmente não mudava a menos que alguém subisse de nível, o que tornava isso ainda mais estranho. Ele notou Yulisha sorrindo para ele, e assim que começou a entrar em pânico, o mundo ao seu redor mudou. Flashbacks de destruição, fogo e monstros gigantes preenchiam sua visão. Ele imediatamente percebeu que Yulisha havia lançado uma ilusão, mas ele permaneceu calmo. Ele se perguntou o que ela estava tentando conseguir com isso. Yulisha observava como ele calmamente avaliava a ilusão. Isso confirmou as dúvidas dela. Ele não era apenas forte, também estava acostumado a cenas como essa. Isso o descartou como um possível informante para o inimigo. Ela cancelou sua ilusão e se aproximou dele com um pedido de desculpas, dizendo que parecia que ele não estava alinhado com a ameaça. Shun, ainda um pouco atordoado, admitiu que nunca teve a intenção de causar problemas. Yulisha assentiu, dizendo que ele provavelmente só queria evitar chamar atenção. Ele ficou surpreso com a precisão com que ela o entendeu. Os grandes enredos sorriram lentamente, elogiando-o, dizendo que poucas pessoas poderiam bloquear a lâmina dela daquele jeito. Ele hesitou, então murmurou, obrigado. Ela se virou e usou sua magia para curar o cara que ela havia derrubado antes. Rindo desajeitadamente, ela se desculpou, dizendo que não podia evitar provocar os caras pequenos às vezes. Aquele pobre cara saiu correndo o mais rápido que pôde. Yulisha se virou para Shun e pediu desculpas, como se não o tivesse espancado publicamente uma hora atrás. Ela disse que iria compensá-lo agora, e pediu que ele se sentasse para que pudessem conversar. Os aventureiros próximos começaram a entrar em curto-circuito, como se sua paixão acabasse de conseguir um namorado. Mais tarde, enquanto estavam sentados, uma multidão completa se formou ao redor deles, caras alinhados como se fosse a Comic Con. Liz e Shun ficaram lá atordoados, enquanto o caos se desenrolava. Ela casualmente disse que era apenas seu fã-clube, um pouco irritante honestamente. Enquanto limpava sua lâmina, ela disse que não se importava com eles. Yulisha fez uma revelação bombástica. Ela queria sair com ele. Shun e Liz ficaram paralisados, e todos ao redor enlouqueceram. Shun se levantou assustado, perguntando o que ela estava dizendo de repente. Mentiras, ciúmes, apontaram para Yulisha, dizendo que aquilo era praticamente indecência pública. Yulisha riu, dizendo que foi mal. Depois esclareceu que estava convidando-o para se juntar à organização, não para namorar com ela. Shun piscou em choque. Yulisha continuou, dizendo que a organização levantina era o grupo mais prestigiado do reino, composto apenas por aventureiros de classe S.
Recentemente, monstros de erro têm aparecido com mais frequência. Assim como o dragão do vazio, que ele lutou anteriormente, seus níveis não podiam nem ser medidos. Esses monstros tinham um poder insano, alguns fortes o suficiente para destruir cidades inteiras. Foi por isso que a Levantine foi formada como uma força de contra-ataque contra eles. Ouvindo tudo isso, Shun murmurou que parecia loucura. O nível dele tinha caído. Tanto que agora ele era um rank I, o mais baixo de todos, mas Yulisha parecia surpresa, e disse que se ele foi quem derrubou aquele dragão do vazio, isso mudava as coisas. Ela disse que monstros de erro e aventureiros de rank não eram assuntos pequenos. Se ela via potencial em alguém, mesmo que fosse apenas uma dica, ela os recrutava imediatamente. Shun hesitou. Mesmo que ela estivesse falando sério, a oferta parecia muito repentina. Ele olhou ao redor para a multidão e apontou que recrutar alguém como ele, em um lugar tão público, não era ideal. Yulisha deu risada, dizendo que ele não precisava se preocupar. Para um aventureiro, ser convidado para Levantine era uma grande honra. É claro que as pessoas ficariam com inveja. Ela se inclinou, dizendo que essa poderia ser a chance dele de se vingar de todos que o menosprezaram. Shun olhou ao redor. As pessoas estavam sussurrando. Ela continuou, dizendo que pessoas fortes sempre recebiam o reconhecimento que mereciam. É assim que o mundo funciona. De repente, uma memória surgiu em sua mente. Uma cena de muito tempo atrás. Seu pai indo embora. Shun implorando para ele não ir. Seu pai pediu desculpas, dizendo que voltaria e dizendo-lhe para ser um bom menino até então. O pequeno Shun chorou, dizendo que também queria se tornar um aventureiro. A memória desapareceu. De volta ao presente, ele cerrou os punhos. Ele precisava encontrar seu pai novamente. Yulisha se levantou, dizendo que deveriam ir. Ela pegou o braço de Shun, dizendo que era hora de conhecer o líder de Levantine, mas Shun a deteve, puxando suavemente seu braço. Ele agradeceu a oferta, mas não podia aceitá-la. Antes que ele pudesse dizer mais, ele sentiu algo estranho no ar, aquele doce perfume novamente. A voz dela sussurrou para ele, perguntando se ele estava recusando. O tom ficou brincalhão. Yulisha se aproximou mais, provocando-o. Se ele não viesse de boa vontade, então talvez ela tivesse que arrastá-lo. Ela esbarrou seu castelo inflável nele. Os olhos de Shun se arregalaram. O que quer que acontecesse em seguida, ele sabia que estaria em sérios apuros. Shun sentiu que algo estava errado. Sua cabeça estava toda enevoada e uma pressão pesada nublava seus pensamentos. Ele percebeu que isso devia ser uma habilidade de ilusão. Yulisha havia estendido a mão, lançando-a, enquanto tentava convencê-lo a seguir seu comando. Mas então, a névoa se dissipou. Shun saiu do transe, dizendo que agradecia a oferta dela. Mas havia algo importante que ele ainda precisava fazer. Yulisha piscou, um pouco surpresa. Ela não esperava que ele escapasse de sua ilusão por conta própria. Antes que ela pudesse dizer mais, Lie interveio, claramente com ciúmes. Ela disse a Yulisha para recuar, dizendo que Shun não estava interessado. Yulisha apenas deu de ombros, admitindo que se não funcionasse, não funcionava. Mas a verdade permanecia que eles estavam lutando com a crescente ameaça dos monstros de erro. Ela perguntou a Shun se ele tinha alguma ideia do porquê o dragão do vazio apareceu de repente. Shun ficou em silêncio. Esse mistério ainda pairava em sua mente. De volta à masmorra, ele não havia sentido nenhuma presença, e ainda assim, o dragão apareceu do nada. Yulisha percebeu que ele estava perdido em pensamentos e continuou, dizendo que a investigação de Levantine estimou que se outro monstro de erro aparecesse, provavelmente seria nesta área. Eles esperavam por uma liderança mais forte, o que explicava por que ela estava tão nervosa. Ela queria se manter à frente dessas ameaças. Nesse momento, 2 capangas de gazeria entraram tropeçando. Shun notou que eles tinham voltado vivos, mas antes que alguém pudesse dizer qualquer coisa, o chão tremeu violentamente. Num piscar de olhos, a cena mudou, chamas engoliram a área e monstros semelhantes a golems apareceram, imponentes e hostis. O caos se instalou enquanto as pessoas tentavam revidar, mas essas criaturas não paravam. A destruição se espalhou rapidamente. Uma névoa densa surgiu ao redor deles, e os monstros avançaram sem aviso. Shun se perguntou se isso era algum tipo de habilidade de teletransporte, porque ele nunca tinha visto monstros se moverem assim antes. Yulisha enfiou a mão na bolsa e puxou uma pedra. Erguendo-a, ela examinou a área. Uma notificação do sistema apareceu. O status foi confirmado via pedra de avaliação. Identificou os inimigos como golems saltadores, mas seus níveis estavam ocultos. Seus olhos se arregalaram de alarme. Se até mesmo os níveis não podiam ser exibidos, isso tinha que ser sério. Ela olhou para a pedra na mão e sorriu, dizendo que parecia que a segunda rodada tinha começado. Os monstros do erro estavam invadindo novamente, e desta vez havia muitos. Mana surgiu ao redor dela, enquanto Yulisha segurava sua lâmina firmemente. Shun podia perceber que ela estava prestes a dar tudo de si. Ela disse que era uma campeã da justiça, e com algo tão ultrajante acontecendo na sua frente, não havia como ela deixar passar. Ela entrou na névoa e começou a cortar. Névoa vermelha girando no ar devido ao carnificina. Shun ficou paralisado, maravilhado com as habilidades de ilusão que ela usava. Mas isso não era apenas uma ilusão, ela estava tornando tudo real, ela estava fora de controle, vingando-se pela falta de respeito com ela. Shun olhou ao redor, as pessoas estavam em perigo, e até mesmo alguém como Yulisha não conseguiria lidar sozinha com tantos inimigos. Ele sacou sua espada e virou-se para Lizzie, dizendo que também ia entrar. Ele pediu a ela para ajudar os outros a chegarem em segurança. Ela assentiu sem hesitar.
Enquanto ele corria para dentro, pensou que era apenas uma briga após a outra ultimamente, mas não havia como recuar. Um golem lançou um ataque a uma criança chorando. No último instante, Shun balançou sua espada, ativando o princípio do ataque. A lâmina cortou a mão do golem. Ele disse ao garoto para correr. Então, se virou para enfrentar o inimigo novamente. Mais golems apareceram, cercando-o. Ele verificou seu sistema e percebeu quão rápido sua energia estava se esgotando. Magia da Chama Negra, custa 20 e princípio do ataque, custa 10. O aumento de poder durou apenas alguns segundos. Derrubá-los um a um não iria funcionar. Ele tinha que derrotá-los em um único movimento usando magia da Chama Negra. Ele também notou algo estranho. Os golems não estavam alcançando Yulisha, e ele se perguntou por que eles não usaram a teletransporte novamente. Então ele percebeu. Essas coisas não estavam se teletransportando. Eles estavam usando um movimento em altíssima velocidade, mas apenas em linha reta. Isso significava que, uma vez lançados, eles ficariam presos naquela trajetória. Shun percebeu que essa era sua única chance. Se ele os alinhasse corretamente, poderia eliminá-los de uma só vez. Os golems avançaram. Shun desviou e correu, atraindo-os para a posição. Enquanto a energia se acumulava em seu braço, ele ativou novamente sua habilidade de erro. A magia da Chama Negra iluminou o campo. Todos ficaram atônitos enquanto viam Shun liberar sua magia, congelando todos os golems em plena ação. Yulisha, observando atentamente, parecia impressionada. Não foi apenas a magia que a surpreendeu, foi o fato de que Shun esperou o momento perfeito para atacar, garantindo que pudesse derrotar os golems adequadamente. Assim como ela pensou, aquele menino não era comum. O painel do sistema piscou na frente de Shun, declarando que ele tinha ganho experiência. O nível dele caiu ainda mais para negativo 4, e seu EP máximo aumentou para 90. Outra notificação se seguiu. Ele havia adquirido uma terceira habilidade de erro, chamada Maldição do Vingador. Shun parou, curioso sobre a nova habilidade. O sistema explicou que, devido ao progresso na remoção de maldições, os dados das habilidades se tornaram visíveis. Ele se ativava ao receber dano e devolvia a mesma quantidade ao atacante. Shun parecia surpreso, imaginando se era isso que aquela figura misteriosa havia mencionado. Além disso, ele tinha adquirido mais uma habilidade desconhecida. Antes que pudesse pensar mais sobre isso, ele ouviu alguém chamá-lo. Uma criança correu até ele com um grande sorriso, apertando sua mão e agradecendo-lhe por salvá-lo. Shun sorriu de volta, dizendo que não foi nada demais. Ele estava apenas feliz que a criança estava segura. Mais tarde naquela noite, o prefeito da vila agradeceu pessoalmente a Shun, emocionando-se ao dizer que Shun havia salvado seu precioso neto. Ele convidou Shun para um banquete e o recebeu calorosamente. Yulisha, sentada perto, sorriu e disse a Shun que ele estava sendo muito modesto. Não havia dúvida de que ele salvou uma vida. Os outros ao redor da mesa assentiram, levantando copos e concordando que Shun era mais incrível do que qualquer outra pessoa. Shun deu uma risada tímida, dizendo que todos estavam exagerando demais. Um pouco mais longe, dois aventureiros ciumentos resmungavam. Um deles resmungou sobre aquele cara do nível baixo, furioso por Shun estar cercado de garotas. O garoto de antes ouviu e correu até eles, gritando que não deveriam zombar de Shun. Ele disse que deveriam ter vergonha. Eles gritaram de volta, mas o garoto se manteve firme, insistindo que não estava certo falar mal dos outros. Ele saiu furioso enquanto eles ferviam silenciosamente. Shun olhou ao redor, rindo baixinho para si mesmo. Pelo menos por enquanto, a paz havia retornado. Enquanto desfrutavam suas bebidas, Yulisha trouxe à tona o que discutiram anteriormente. Ela disse que não tinha sentido nada estranho antes, mas mesmo assim, um monstro de erro apareceu. Shun assentiu ao se lembrar também. Isso era algo que o estava incomodando. Gazeria também não estava invocando o dragão, então tinha que haver outra explicação. Shun então olhou para Yulisha, perguntando sobre sua investigação. Ela não tinha dito que monstros de erro tendiam a aparecer nesta área? Yulisha sorriu e disse, bem observado. Era simples, monstros de erro frequentemente reapareciam em locais onde já haviam aparecido antes. No entanto, ela acrescentou que ainda estavam investigando, porque esse era o caso. Shun ficou em silêncio, pensando seriamente. Se isso continuasse acontecendo nos mesmos lugares, era apenas uma coincidência? Ele começou a sentir como se alguém estivesse fazendo isso de propósito. Um pensamento surgiu em sua mente. Ele se levantou e disse a Yulisha para segui-lo. Eles caminharam por uma rua tranquila, e Shun apontou adiante. Lá ele viu duas sombras rodopiando perto dos corpos dos golems. Eles estavam conversando e verificando os corpos. Um deles comentou que os golems só podiam atuar com metade de sua força original. O outro concordou, dizendo que era igual com o dragão do vazio. Eles riram, dizendo que talvez levasse tempo para sincronizar com o mundo. Ao chegarem aos restos de outro golem, um dos homens desembainhou sua espada para um golpe. Antes que pudesse atingir, alguém o bloqueou. Era Shun parado ali com uma aura estranha ao seu redor. Sua expressão estava fria, enquanto ele dizia que eles eram os que estavam tramando o tempo todo. Os homens o reconheceram instantaneamente. Eles fingiram, agindo surpresos que alguém tivesse passado pela barreira de repelência. Yulisha estreitou os olhos, percebendo que não os tinha visto na guilda antes. Shun confirmou, dizendo que eram subordinados de Gazeria. Agora tudo fazia sentido.
Depois de tudo o que discutiram, ele percebeu que as aparições de monstros de erro não eram naturais, elas estavam sendo organizadas. Ele se lembrou de como essas mesmas pessoas estavam presentes durante os ataques do dragão vazio e do golem. Eles estavam se escondendo atrás de Gazeria, que tinha a habilidade de invocar monstros. Tinha que ser eles trabalhando nos bastidores, fazendo esses ataques acontecerem. Um dos homens deu um sorriso sarcástico, admitindo que Shun era mais esperto do que eles esperavam. Eles deixaram pistas de propósito, mas ainda assim, não esperavam que alguém descobrisse tão rapidamente. Yulisha, ao ouvir isso, parecia irritada. O cara mencionou casualmente que eles estavam lamentando por seu querido amigo, Gazeria também. Yulisha disse que eles poderiam ter dito algo um pouco mais gentil. Seu tom mudou enquanto ela se movia mais rápido do que qualquer um poderia ver. Ela murmurou que não gostava de bocas sujas. Num piscar de olhos, ela lançou sua lâmina no cara. Atingiu-o bem na testa quando ela acrescentou que eles começariam lidando com aquela boca suja primeiro. Algo estranho aconteceu em seguida. O cara sorriu com um corte na bochecha e zombou de Yulisha enquanto tirava uma máscara facial quebrada. Ele revelou sua verdadeira aparência, um homem de cabelo loiro sorrindo, enquanto agradecia a Yulisha por quebrar sua máscara favorita. Yulisha olhou para o lado e bufou, percebendo que ele não estava ferido. Ela riu baixinho, pensando que não apenas a máscara, mas tudo nele gritava garoto estranho com magia estranha. O loiro respondeu com falsa cortesia, dizendo que era uma honra conhecer pessoalmente um aventureiro de Rank S. Ele acrescentou como estava surpreso que ela viu através de suas identidades, dizendo que sua intuição aguçada era apropriada para o filho do Senhor Faraós. Shun congelou com isso. Ele não podia acreditar no que acabara de ouvir. Sua mente corria, enquanto tentava entender como esse estranho conhecia o nome de seu pai. O cara loiro apenas riu e começou a dizer algo, mas foi interrompido por seu parceiro, que o chamou de Carla e disse para ele parar de falar. Carla deu de ombros, rindo e pedindo desculpas. Uma aura vermelha estranha começou a girar em torno de Shun. Seus olhos brilharam enquanto ele ordenava que explicassem tudo. As memórias passaram pela mente dele. Sua infância quando seu pai foi embora. Ele havia implorado para se tornar um aventureiro com ele. Depois, ele treinou todos os dias, determinado a ficar mais forte e encontrar seu pai. Ele se lembrava de ouvir pessoas falando pelas suas costas, dizendo que seu pai nunca voltaria, zombando dele por sonhar em apagar monstros. Eles chamaram seu treinamento de piada. Ele se lembrava de Gazeria batendo nele, rindo e chamando seu pai de fraco. Shun, trêmulo e ensanguentado, gritou que seu pai não estava morto. Agora de volta ao presente, Shun olhou friamente para os dois e exigiu respostas. Mas o outro cara disse que era inútil, que eles não tinham razão para lhe dizer nada, e disse para ele desistir. Shun avançou com aquele mesmo olhar frio, sua aura ficando ainda mais sombria. Sem aviso, lançou um golpe poderoso, enviando o cara voando e batendo no chão. Carla ficou atônita. Depois soltou uma risada, dizendo que isso era ainda melhor do que ver Shun derrubar o golem saltador. Yulisha se moveu para puxar sua espada, mas Shun disse para ela não interferir. Ele lidaria com ele sozinho, não importava o que acontecesse. Ela parecia perceber algo sobre o pai dele e silenciosamente recuou. Carla sorriu e estalou os dedos, e os golems ao redor deles de repente se levantaram novamente. Todos se viraram para encarar Shun. Carla ordenou que o atacassem imediatamente, mas antes que pudessem se mover, a lâmina de Shun cortou o ar. Num instante, todos os golems se despedaçaram. Carla ficou lá, atordoada, murmurando sobre como eles foram varridos em um instante. Ele parecia mais divertido do que preocupado, ainda provocando Shun. Então o outro cara finalmente se levantou e disse a Carla para parar de brincar. Ele lembrou a ele da mensagem daquela pessoa. Carla assentiu calmamente e disse que se continuassem enrolando isso, o Sr. Feros poderia realmente ficar bravo. Shun ouviu isso e exigiu saber por que continuavam mencionando o nome de seu pai. Carla riu e disse para ele esquecer o que acabara de dizer, mas Shun já estava segurando sua espada, pronto para ir atrás dele novamente. A mana crepitou ao redor dele, enquanto ele investia contra Carla, mas algo estranho aconteceu. De repente, Shun se viu de pé no chão novamente, enquanto os dois homens apareciam bem acima, observando de um telhado seus corpos reais. Um deles comentou que Shun estava se tornando meio perigoso. Carla concordou, dizendo que era uma surpresa ver um humano que pudesse destruir seus clones. O outro cara avisou Carla novamente para não provocá-lo. Shun ergueu o olhar com os olhos ardendo, pronto para lutar novamente. Carla, sempre zombeteira, disse a ele que se ele realmente quisesse respostas, talvez devesse perguntar a Yulisha ao invés disso. Ele perguntou a Shun por que ela o havia atacado mais cedo. Ele acrescentou que Shun iria entender em breve, mesmo que não quisesse. Yulisha ofegou em silêncio. O outro cara disse a Carla para parar de devagar já. Carla apenas sorriu e disse que tinham terminado o que vieram fazer. Ele tinha certeza que se encontrariam novamente, e quando esse momento chegasse, eles jogariam novamente. Ele lançou um feitiço de teletransporte, abrindo um portal brilhante atrás dele. Mas quando estavam prestes a desaparecer, Shun se moveu novamente. Ele saltou alto no ar, encurtando a distância num piscar de olhos. Os dois homens entraram em pânico. Claramente não esperavam que ele fosse tão rápido.
A voz de Shun ecoou fria e clara, enquanto ele declarava que eles eram seus alvos agora. Então, sua lâmina balançou novamente, liberando um golpe poderoso que iluminou o céu, sua palavra final por enquanto. Uma que carregava tanto fúria quanto determinação. Derrota. Para a surpresa de Shun, o cara começou a desaparecer na parede, usando alguma habilidade estranha. Mana e energia giravam ao seu redor, enquanto ele elogiava o espírito de Shun. Depois, o desconsiderou como fraco. Shun não aceitou isso e avançou contra Carla, gritando que ainda não tinha terminado. Carla apenas riu e disse a ele que ele estava ficando muito convencido. Furioso, Shun estendeu a mão, ativando sua magia de chama negra, mas ao mesmo tempo, Carla levantou a própria mão, liberando uma magia de trovão preto. No momento em que suas magias colidiram, uma explosão massiva de poder surgiu. Os olhos de Shun se arregalaram. Ele nunca tinha ouvido falar de relâmpagos negros antes. Será que isso era realmente uma habilidade do tipo relâmpago? Parecia estranhamente semelhante à sua própria magia de chama negra. Carla também parecia surpresa. Ele percebeu que a magia de fogo de Shun não seguia a lógica normal. Aquela criança realmente parecia capaz de usar um poder semelhante ao deles, o tipo que vinha do outro lado do mundo. Shun disse em voz alta que esse poder parecia igual ao deles. Ele não entendia o que estava acontecendo. Um dos caras admitiu que ficaram tão surpresos quanto. Mesmo se Shun fosse filho daquele homem, despertar esse nível de poder sozinho estava além das expectativas. Então ele casualmente convidou Shun para se juntar a eles. A resposta de Shun veio na forma de um golpe de espada furioso. Ele lhes disse para não mexer com ele, não havia como ele se juntar àqueles bastardos. Ele disse que eles eram os que precisavam se render e contar tudo o que sabiam. O cara suspirou dizendo que as negociações tinham falhado. Carla riu e perguntou se Shun realmente planejava se opor a eles, não importasse o que acontecesse. Então ele adivinhou que não tinham escolha a não ser acabar com ele ali mesmo. Shun bloqueou, mas Carla conseguiu empurrar a lâmina de Shun para baixo e trouxe a ponta da sua própria perigosamente perto do olho de Shun. Cerrou os dentes. Shun esquivou-se e contra-atacou com um golpe poderoso, fazendo Carla cambalear. Carla ficou ali atordoada, agora se perguntando se Shun realmente era filho daquele homem. Shun já tinha percebido. Aquele movimento instantâneo da arma de Carla era a essência de sua habilidade. Ele sabia que não poderia vencer com meios normais, então Shun teve que usar a nova habilidade. Yulisha, assistindo a tudo isso acontecer, começou a se mover para ajudar, mas Shun disse a ela para ficar para trás. Ele estava resolvendo isso sozinho. Ele reuniu sua força e os desafiou, ousando que viessem até ele. Carla riu, impressionada com a força incrível de Shun, mas também o chamou de imprudente por tentar lutar sozinho. O outro cara avisou Carla para não subestimá-lo. Lembrou-lhe que Shun era filho daquele homem e disse para enfrentá-lo com toda a força. Carla e o cara avançaram com confiança. O cara manipulou a poeira e os destroços para nublar a visão de Shun, enquanto Carla ativava seu próximo movimento. Ele convocou uma montanha de espadas que flutuavam no ar e estalou os dedos. As lâminas avançaram em direção a Shun em ondas, vindo de cima e por trás. Carla declarou orgulhosamente que a armadilha estava completa. Era uma chuva de morte inevitável. Yulisha observou, preocupada. Shun bloqueou o que pôde, mas espadas ainda o cortaram. Sangue espirrou, mas ele continuou se movendo, saltando pela tempestade de lâminas. Os dois inimigos ficaram atônitos. Ele ainda estava de pé. De repente, Shun ativou sua habilidade especial, Revenger's Curse. Um ferimento fresco apareceu no ombro do outro cara, sangrando como o do Shun. O painel do sistema apareceu, confirmando que a maldição podia ativar ao receber dano e retornaria ao atacante. Carla também começou a sangrar, chocada. Ele percebeu tarde demais que Shun os havia provocado de propósito. Ele riu apesar da dor, impressionado. Shun ainda não tinha terminado. Ele levantou sua espada e declarou seu ataque, Deus do Fogo, Kagutsuchi. O golpe derrubou os dois, fazendo-os cair no chão. Yulisha entrou em ação rapidamente e lançou um feitiço de ligação, amarrando os dois com uma corda mágica. O outro cara continuou rindo como um lunático. Yulisha e Shun olharam em silêncio, enquanto ele declarava que Shun era exatamente o que esperavam do filho de Lord Faro, e é por isso que era um desperdício. Em vez de desaparecer em um lugar como este, ele disse, havia um caminho melhor esperando. Shun já estava exausto e farto da conversa deles. Ele se levantou, deu um tapa no pescoço do cara e murmurou que esses caras estavam realmente irritando ele. Todos eles. A noite havia caído e os dois inimigos estavam desmaiados no chão. Shun, machucado e ferido, tossiu fracamente enquanto a dor percorria seu corpo. Ele parecia que ia cair, quando Yulisha deu um passo à frente e o segurou. Mesmo naquele estado, ele ainda conseguiu perguntar se ela estava bem. Ela pediu desculpas e apenas ficou ali, olhando para ele em silêncio, com piedade nos olhos. Aquele movimento, agora há pouco, não foi normal. Não importa como ela olhasse para isso, o poder que Shun usava estava além de qualquer coisa comum. Os olhos de Shun pousaram nos dois caras inconscientes, mas Yulisha disse-lhe para não se preocupar. Ela já tinha chamado membros da guilda caso algo assim acontecesse. Eles estavam chegando agora, só um pouco atrasados.
Ela entregou a ele uma poção de recuperação superior, então flertou casualmente que poderia sempre dar-lhe respiração boca a boca se ele quisesse. Envergonhado, ele rapidamente recusou. Depois de tomar a poção, ele sentiu o mana começando a se recuperar dentro dele. Uma poção de alta qualidade como esta não era barata, mas ela a deu para ele tão facilmente. Ele agradeceu a ela sinceramente, então ela disse a ele que precisavam conversar, só os dois. Depois de tudo que aconteceu, era importante. Ele ficou surpreso, mas ela explicou que se deixassem as coisas assim, as consequências poderiam ser complicadas. Havia algo que ela precisava contar a ele sobre o pai dele. Mais tarde, Shun ficou atônito após ouvir o que ela teve que dizer. O pai dele está por trás do aparecimento dos monstros da Era. Ele estava em descrença, completamente abalado. Ele disse a ela para não brincar com algo assim. Yulisha entendeu a reação dele. Ela admitiu que soava duro, mas Levantine chegou a essa conclusão há 5 anos. Foi a razão pela qual ela estava cautelosa com ele desde o início. Shun ficou quieto enquanto ela continuava. Aqueles 2 caras com quem eles lutaram insinuaram o envolvimento do faraó. A investigação provavelmente se intensificaria a partir de agora. Ela viu a tristeza no rosto de Shun. Claro, seria um choque. Faraós não era apenas qualquer aventureiro. Todo mundo conhecia seu nome. Mesmo entre os Ranks S, ele se destacava acima dos demais. Nem mesmo vários Ranks S juntos poderiam derrotá-lo. Mas desde o dia em que ele enfrentou o Senhor do Mal, tudo mudou. Ela pediu desculpas a Shun novamente em silêncio. Ela apenas achou que ele merecia saber. Ela sabia que ele devia estar confuso. Shun escutou em silêncio, juntando as peças. Ele percebeu agora que Yulisha não o havia recrutado apenas por causa do dragão do vazio. Ela também queria mantê-lo sob observação. Ela não negou. Era verdade que ele não podia manter as coisas escondidas para sempre, assim como seu pai. Ele olhou para baixo, quieto. Yulisha disse para ele não ficar tão desanimado. Eles não estavam tentando machucar ninguém, estavam apenas fazendo o melhor para o país também. Ela disse que se ele não quisesse se juntar a Levantine, ela não iria forçá-lo, mas Shun continuou pensando. Aquele cara mais cedo disse para ele perguntar a Yulisha por que ela de repente o atacou, e tudo faria sentido. Com esses pensamentos em mente, Shun finalmente falou. Ele disse que se juntaria ao Levantine. Yulisha pareceu surpresa com sua resposta, mas Shun disse que se ela estava perseguindo seu pai, então seus objetivos estavam alinhados. Ele continuou sendo um aventureiro todo esse tempo, apenas para encontrar seu pai novamente. Nesse momento, a porta se abriu com força. Liz entrou correndo, com lágrimas nos olhos, agarrando-se a ele enquanto chorava, perguntando se ele estava indo embora. Shun olhou para ela e murmurou que ela parecia totalmente bêbada. Ela soluçou que ele não podia simplesmente abandoná-la e fugir. Ela se virou para Yulisha, dramática e chorosa, implorando para ir junto. Yulisha sorriu e disse que qualquer um poderia se juntar, desde que passasse no teste de recrutamento. Liz piscou e disse que com seu poder, ela com certeza passaria. Shun apenas olhou, imaginando de onde vinha toda essa confiança. Até mesmo Yulisha parecia confusa, como se tivesse sido pega de surpresa pela confiança. Ela bateu palmas para chamar a atenção de todos e anunciou que partiriam amanhã, mas Liz ficou impaciente, dizendo que deveriam partir agora mesmo. Shun lembrou a ela que não podiam trazer um bêbado junto. Ela chorou ainda mais, dizendo que era cruel que até mesmo seu amado Shun estivesse dizendo coisas estranhas agora. Entre os soluços, ela disse que foi exatamente por isso que se apaixonou por ele, porque ele era assim. Por isso, ela queria segui-lo. Ela soluçou que faria sua felicidade se tornar realidade, não importa o que acontecesse. Shun gentilmente disse-lhe para se acalmar, mas a garota descontrolada apenas se agarrou mais forte. Vendo tudo isso acontecer, Yulisha ficou em silêncio, percebendo que a determinação de Shun não tinha vacilado. Ele confirmou. Ele se juntaria a Levantine e descobriria a verdade sobre seu pai. Yulisha admitiu que eles também não queriam que os faraós fossem seus inimigos. Ela lhe disse que trabalhariam duro juntos. A mente de Shun estava a mil. Ele silenciosamente fez uma promessa, dizendo ao pai para esperar. De uma forma ou de outra, ele alcançaria suas costas. No final, Shun descobrirá a verdade por trás da sombra de seu pai ou será engolido pela escuridão que o persegue. Comente Caçador de Monstros, se você está ansioso para descobrir na nossa segunda parte. Dê um like neste vídeo se você gostou e não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdo como este. Como sempre, obrigado por assistir.